Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o Ministro Marcos. Eu venho aqui trazer uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê a paz no seu coração nesse dia. Amém? Se você não é inscrito no nosso canal, a sua inscrição ela é muito importante, ela é gratuita. Deixe o seu like também e compartilhe com os seus amigos. O objetivo desse canal, irmãos, é levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. Amém? Então assim, Deus ele vai abençoando a nossa vida e mais vidas são alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Nossa mensagem está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós iremos ler alguns versículos do sermão profético que Jesus fez, falando a respeito dos sinais que iriam anteceder a sua vinda. É certo, irmãos, que antes da vinda de Jesus há de se manifestar o homem da iniquidade, o anticristo. Amém? Então nós temos que ficar atentos à palavra de Deus, nós temos que andar em comunhão com o Senhor. Amém? Leve a sério a sua vida espiritual, cuide da sua vida espiritual, ande em comunhão com o Pai, que assim, andando em obediência à palavra de Deus, Deus ele tem uma linda promessa sobre a vida da igreja dele, a vida eterna. Viver em comunhão por toda a eternidade ao lado do Pai. Só que muitas pessoas têm desprezado isto nos nossos dias. Muitos até um dia aceitaram Jesus, muitos até um dia trilharam o caminho da obediência, mas acabaram se desviando, indo atrás da sensualidade, dessas coisas que a carne tem oferecido, dessas coisas que o sistema mundano, corrompido por Satanás, tem oferecido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós, irmãos, somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo que foi escolhido por Deus para herdar a salvação eterna. Não despreze essa oportunidade que Deus está lhe dando. Neste momento que você está ouvindo esta mensagem, quantas pessoas estão fechando os olhos para a perdição eterna? Amém? Quantos estão morrendo, perecendo sem conhecer a Jesus, ou até um dia estiveram na presença de Deus, mas se desviaram dos caminhos do Senhor? Amém? Então nós temos que aproveitar essa oportunidade. O dia se chama hoje. Então aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 4, Jesus disse assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém, irmãos? Então aqui Jesus, irmãos, ele falando dos sinais que iriam anteceder a volta de Jesus. É claro, irmãos, Deus ele não precisa promover guerra. Amém? Deus ele não precisa promover terremotos, pestes. Deus ele está com tudo no domínio dele. Mas essas coisas têm acontecido, irmãos, por conta do homem. O homem tem a cada dia mais endurecido o seu coração para a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. O homem da iniquidade, o anticristo, está para se manifestar, está para tomar o controle do mundo nas suas mãos. As nações estão trabalhando de uma maneira geral para isto. Amém? Então nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ficar atentos, andar em comunhão com o Senhor dia após dia, buscar na palavra de Deus o entendimento, porque na palavra de Deus nós teremos a vida eterna. Amém? Como eu falei, irmãos, leve a sério a sua vida espiritual. Muitos aceitam a Jesus, mas no outro dia já está lá assistindo aquela novela imoral, aquela novela indecente, assistindo aquele filme que não deveria assistir, não deveria colocar os seus olhos, e assim vai contaminando a sua vida. Daqui a pouco a pessoa está se afastando dos caminhos do Senhor, está voltando a praticar aquelas coisas erradas que a palavra de Deus ela não aprova. Amém? Então nós precisamos andar em comunhão com o Pai. Nós estamos vendo, irmãos, as coisas acontecendo na humanidade de uma maneira geral. Mas Jesus ele fala aqui no versículo 6, e ouvireis de guerra
e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Amém? Então essas coisas que estão acontecendo na humanidade hoje de uma maneira geral, você que recebeu a Jesus, não fique assustado com isso, porque tudo isso é necessário. Jesus já havia predito que tudo isso iria acontecer. Amém? Se você ficar assustado com essas coisas, você vai acabar paralisando a sua vida espiritual. Continue levando a sua vida espiritual a sério. Continue vivendo em comunhão com o Pai. Muitos aproveitam, irmão, dessas situações que têm acontecido, esses sinais, guerra, rumores de guerra, para trazer pânico sobre as pessoas. E tem muitos cristãos, irmãos, que ao invés de buscar a revelação na palavra de Deus, cristãos que gostam de viver de especulação. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós não podemos viver de especulação. Nós temos que examinar a palavra de Deus. Tem guerras acontecendo na nossa época? Tem guerras acontecendo. Tem fomes em países, tem fomes em países, tem calamidade acontecendo na nossa época. Então são sinais que têm acontecido, mas é para nós não ficarmos assustados com essas coisas. As coisas tendem a cada dia apertar ainda mais, até se manifestar o homem da iniquidade, o anticristo. Amém, irmãos? Então nós temos que estar cada dia preparados. Por isso, se você ainda não tomou uma posição de andar com Jesus, muitos até recebem a palavra de Deus. Irmãos, não seja apenas um simpatizante da palavra de Deus. Seja alguém que ouve e pratica a palavra de Deus. A decisão de aceitar Jesus como Senhor da sua vida, essa decisão tem que ser dentro do seu coração. E quando essa decisão é uma decisão sincera, há uma mudança na vida da pessoa. A pessoa começa um processo de santificação na sua vida e ela abandona aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso, aquilo que afasta a sua vida da presença de Deus. Então o tempo de santificar é hoje. Tem que haver um despertamento no coração de cada pessoa. É triste, irmãos, ver uma pessoa que um dia recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, uma pessoa que desceu as águas do batismo e hoje muitas das vezes está na sensualidade, está praticando a mentira, está praticando aquilo que é errado. Amém? É tempo de se arrepender, é tempo de voltar ao Senhor. Deus, irmãos, Ele não quer que nenhuma alma se perca. Deus, Ele não tem prazer na morte espiritual de ninguém. Ele quer que o homem que um dia abandonou o caminho do Senhor, que ele volte para os caminhos do Senhor. Amém? Ainda dá tempo. Volte para os braços do Pai. Mas nós temos que entender algo também, irmãos, nesse momento aqui, enquanto você está ouvindo essa mensagem, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão perecendo sem Jesus, quantas pessoas estão indo para a eternidade perdidas para todo sempre, ou muitos que rejeitaram a palavra de Deus estão perecendo, estão morrendo. A nossa passagem aqui nesse mundo, ainda que dure 80, 90, 100 anos, é apenas uma breve passagem. Amém? O que nós iremos encontrar quando nós fecharmos os olhos aqui na terra, ou os céus, ou a perdição eterna, depende das escolhas que nós fizermos hoje. Então um dia se chama hoje. Abandone aquilo que tiver que abandonar, a prática errada, a prática pecaminosa, a idolatria, os ídolos feitos por mãos humanas, que não pode salvar ninguém. Tem boca, mas não falam. Tem mão, mas não pode apalpar. O único que pode nos levar para a salvação eterna se chama Jesus Cristo. Amém? Foi Ele que entregou a vida dele por mim e por você. Foi Ele que derramou o sangue precioso dele naquela cruz do Calvário. Amém? Então entregue a sua vida para Jesus, receba Ele como Senhor da sua vida. O que adianta, irmãos, uma pessoa viver na vaidade? O que adianta a pessoa ter o reconhecimento das pessoas desse mundo, ter a glória desse mundo, mas não ter a salvação eterna na sua vida? Isso é uma vida vazia. Amém? Então Jesus, Ele nos chama hoje para um compromisso sério e santo com Ele. Jesus, Ele falou que era necessário que essas aflições viessem sobre a terra, sobre a humanidade. Deus, irmãos, Ele não precisa promover guerra. Deus, Ele não precisa promover fome, mas isso tem acontecido desde que o pecado entrou no mundo.
O homem a cada dia busca mais a glória desse mundo. Satanás está controlando situações para que a cada dia o governo do anticristo venha se estabelecer nessa terra. E será um governo de 7 anos. Amém? Então nós temos que ficar atentos. Mas Jesus, ele tem a salvação eterna para aqueles que buscam a palavra dele. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar para os braços do Pai. Amém? Depois você medita mais nessa passagem de Mateus 24, que Jesus, ele deixou uma importante mensagem para os discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali com ele. Amém? Se você puder, feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro com cada vida agora, eu oro com cada irmão, eu oro com este jovem, meu Pai, com esta pessoa que um dia até recebeu o Senhor como Salvador da vida dela. Mas essa pessoa, meu Pai, acabou se afastando dos seus caminhos, indo após a vaidade, indo após a sensualidade. Meu Deus, mas no nome de Jesus, Pai, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que chama o pecador para o arrependimento, para o conserto, ó Pai, em nome de Jesus. E essa pessoa neste momento, meu Pai, está se arrependendo, está pedindo uma nova chance, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa essa vida agora, toma essa vida nos teus braços. Meu Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a tua bênção, a tua salvação sobre cada vida. Perdoa os pecados, meu Pai, em nome de Jesus. Purifica, nos limpa, salva-nos de nós mesmos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.